Fernando Schiller com a gente de manhã neste sabadão pré-eleição, claro, para falar muito do que a gente teve até aqui, não é, professor Schiller? E também dessa expectativa. Bom dia, professor. Eu já começo emendando uma pergunta, levando em consideração tudo que aconteceu em algumas disputas. Em São Paulo a gente teve exemplos claros disso, mas em outras cidades também. A gente teve até cabeçada em debate, teve cadeirada em São Paulo, teve cabeçada em debate em outro estado, enfim, trocas de acusações, algo que extrapola o limite da civilidade. Professor, nós, como sociedade, inclusive, até que ponto a sociedade está disposta ao vale-tudo? Ou isso já chegou no limite? Bom dia, Schiller. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Débora? Fim de semana agitado, grande fim de semana da democracia, então é um lado bacana, né? A gente vai fazer uma cobertura grande aqui na Band. Eu acho que essa é a grande reflexão, viu, Fábio? Se nós chegamos no limite, espero que a gente tenha chegado, viu? Eu digo assim, é mais um wishful thinking aí do que propriamente uma constatação, porque a verdade é que nesse episódio da cadeirada, muito especialmente, né? O que eu até escrevi sobre isso, inclusive, quer dizer, eu acho que o mais grave não é nem a cadeirada em si, é o fato de que ela tenha sido aceita, no fundo, por muita gente, né? Quer dizer, muita gente houve uma controvérsia, uma recepção ambígua, né? O candidato continuou participando normalmente das eleições, né? do debates, etc. Então, isso a mim incomoda, né? Ou seja, a minha visão é que o uso da violência, seja qual for, quer dizer, o uso da força é inaceitável. Quer dizer, toda política moderna, eu tenho dito isso, olha, desde que inventaram a política moderna, né? Ela é feita dessa divisão, dessa distinção. O uso da palavra pode ser duro, pode ser complicado, pode ser muitas vezes ofensivo, etc., mas ele é o uso da palavra. Então, a palavra contra a palavra, né? Isso até certo ponto, quer dizer, faz parte da democracia, né? Quer dizer, agora, quando você cruza essa fronteira, é inaceitável. É inaceitável. Então, eu acho que vai ficar essa reflexão. Nós vamos passar a eleição, a gente vai conversar muito sobre isso, né? A sociedade já viveu, o Brasil é um país violento, né? Não é questão de cadeirada, nós tivemos no primeiro semestre desse ano 41 mortes políticas, associadas à política, em geral em municípios, em geral em rixas, bem o que se viu em São Paulo. Não é nenhuma grande questão ideológica, não. É aquela rixa, aquela competição, muitas vezes tem, óbvio que às vezes tem questões, que não é o caso aqui, mas tem questões de milícia, de tráfico, de briga de clãs, de domínio, até de questões que envolvem corrupção dos municípios, etc. Não é o caso aqui de São Paulo, mas vamos lá, então você tem, o Brasil é um país violento, tem um laboratório lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro que estuda exatamente isso. Eu acompanho muito o trabalho deles. Eles fazem um levantamento, um diagnóstico exatamente dos casos de violência. Nós temos em torno de 300, 320 casos de violência no geral, né? Incluindo aí 70, 80 mortes associadas. Então é um problema que a sociedade brasileira deve se preocupar. No geral, para dizer assim, quer dizer, a gente acaba prestando muita atenção nas exceções. Então vamos fazer aqui um crédito positivo, que nós temos 5.570 municípios no Brasil. A imensa maioria fez um debate bacana, um debate, diria assim, focado nas questões locais. Óbvio que tem muito impacto da internet. A internet torna as eleições nervosas, porque as pessoas fazem os cortes, porque elas têm o tal do soundbite. Soundbite é aquela frase de efeito para depois fazer um videozinho na internet. Então, tem muita bate-boca, porque é normal, digamos assim, no mundo digital, mas digamos assim, eu acho que é um show de democracia que o país está dando. Teve pouca intervenção da Justiça Eleitoral, acho que ninguém está olhando isso, ninguém está percebendo isso. Houve muito menos intervenção da Justiça Eleitoral dessa vez do que na eleição presidencial. Talvez vai um pouquinho aí uma tranquilidade da ministra Carmen Lúcia de conduzir esse processo todo, mas acho que é um dado positivo que a gente tem que observar. Agora, professor, muitos eleitores têm o seguinte raciocínio: eu voto em candidato A, não necessariamente por gostar dele ou de suas propostas, mas porque não quero que candidato B ganhe força e seja eleito. E aí surge uma outra questão que a gente tem falado.
relativamente recente essa questão da última eleição para cá, o tal do voto envergonhado, quando o eleitor omite em quem vai votar por vergonha. Geralmente é um candidato que tem um alto índice de rejeição e ainda bem que o voto é secreto. Mas muitos eleitores, inclusive nas pesquisas, não chegam a dizer de fato em quem vão votar. E isso pode mexer bastante com o cenário, com o resultado em muitos municípios. Queria te ouvir em relação a esses 2 pontos. Olha, 2 ótimos pontos. Eu diria assim, o voto racional, quer dizer, o eleitor brasileiro, eu digo sempre, já votou 6 vezes desde a redemocratização, certo? Então 9 para presidente. Então a gente está acostumado já, o eleitor brasileiro já é um eleitor maduro. Né? A gente diz, o brasileiro não sabe votar, não é verdade. As pessoas no Brasil, e obviamente com uma eleição em 2 turnos, as pessoas votam dentro da regra. Né? E aí cada um faz o seu ranking, né? Na sua cabeça, cada cabeça uma sentença, a pessoa diz assim, olha, eu prefiro o candidato A, mas no meu ranking pessoal, o que eu realmente privilegio, quer dizer, primeira posição no meu ranking é a não eleição do candidato B. Então, isso é lógico, eu acho que é um direito. Eu digo assim, para falar a verdade, assim, uma confissão mais pessoal, me incomoda um pouco que as pessoas não votem exatamente no que elas querem no primeiro turno, porque a lógica teórica do primeiro turno é exatamente essa, né? Olha, vota naquele que você realmente acredita e o que der, deu, né? No segundo turno. Mas a gente sabe que isso não é assim que funciona, porque o ranking que as pessoas criam na sua cabeça, na sua visão de mundo, que é perfeitamente legítimo, é um pouco diferente. Então, como nós somos um país muito polarizado, então vamos dizer que você tenha 2 ou 3 candidatos num campo, né, mais à esquerda, geralmente se usa, e 2, 3 candidatos à direita no outro campo, tá? Estou falando genericamente. Então, mas tem um candidato, seja de um campo ou do outro, que você não quer, a sua prioridade é que esse candidato não seja eleito. Tá? Você até gostaria que aquele outro fosse eleito, mas a sua maior prioridade é que ele não foi. Como esse eventualmente tem muita chance ou está prestes a um segundo turno, mas está uma eleição embolada, você pode fazer o voto estratégico, dizer, olha, o meu candidato que eu gostaria, ele não tem tanta chance assim, né? Ele é menos competitivo no segundo turno, ou não vai passar para o segundo turno, pelo que as pesquisas dizem, então eu vou direto a gente chama do second best, né? O segundo melhor, às vezes até o third best, o terceiro melhor. Né? Então eu acho perfeitamente racional isso vai acontecer, né? E faz parte, acho que é o direito do eleitor. Agora, a questão do voto escondido, envergonhado, nós vamos testar, né, essa eleição. Aqui em São Paulo, especialmente, toda eleição é exagero, tá? Mas vamos lá. Muitas eleições tem o candidato controverso. Não estou entrando no mérito, se ele é bom, se ele é ruim. Estou dizendo que ele é controverso, né? Então ele ganha muita mídia pró e contra, ele polemiza muito, tem muito discurso de ódio em torno dele, até porque às vezes ele mesmo provoca. Então tem muito esse perfil, né? E aí muita gente gosta do candidato, mas na hora da pesquisa não fala o nome dele, não, né? Ainda mais quando é a pesquisa presencial, quando vai lá o funcionário, enfim, o entrevistador, ele não revela o voto. Ou mesmo assim, nos pools de opinião e tal, nos palpites, nas rodas de conversa, ele não fala muito o nome do candidato que ele gosta. Por quê? Porque ele sabe que vai ter uma contrariedade. Alguém vai dizer, não, esse candidato não dá, então e isso aqui é 3%, 4%, 2%, 6%. A gente vai testar um pouco isso na eleição agora de São Paulo e algumas outras capitais. Eu diria assim, é interessante observar, eu tenho observado muito as capitais e as cidades com mais de 200 mil habitantes, são 103 cidades no Brasil, não tem tantos fenômenos como a gente está vendo agora em São Paulo. Quer dizer, não é um candidato mais outsider, que tem um discurso mais agressivo, que faz, né, contra o sistema político, que vem um pouco dessa lógica pura da internet. Esse é um fenômeno mais paulista nessa eleição, né? Especialmente nos grandes colégios eleitorais, né? Mas tem sim, o voto escondido é um fenômeno da política e vamos lá, é um belo momento para a gente testar essa teoria, vamos ver na segunda-feira. Agora, professor, você acha que a pesquisa influencia a decisão do eleitor ao saber como anda a intenção de voto?
alguém ou muitos podem pensar: eu gostaria de votar em candidato tal, mas nas pesquisas não tem chance, então eu vou escolher ali quem eu não quero, ou menos pior, ou não vou desperdiçar meu voto nesse primeiro turno. Até que ponto os resultados acabam influenciando na decisão do eleitor? Olha, influencia, né? A única dica que eu dou para as pessoas é não preste atenção em uma pesquisa, né? Analise várias, analise o histórico. Hoje em dia, só dá 2 cliques aí, a gente consegue saber o histórico dessas pesquisas nas últimas eleições. Então é interessante, cada eleitor tem que fazer isso, quer dizer, isso faz parte da educação política, né? Ver quem acertou mais, quem errou, etc. Também não quer dizer que se o Instituto erra numa eleição, ele vai sempre errar, ele pode corrigir metodologia. Então, assim, não tem uma fórmula mágica para isso, né? Mas vamos lá, pesquisa faz parte da democracia, a gente aqui na Band mesmo utiliza mais de um instituto, né? A gente considera mais de um instituto. Hoje em dia, por exemplo, se tornou um hábito fazer um pool de institutos, quer dizer, os agregadores. Então, existem vários agregadores de pesquisa. Se você clicar aí na internet, vai ver, agregador de pesquisa. Então, você pode fazer uma média de 5, 6, 7 institutos. Então, tem que ver o timing de cada instituto, porque na reta final você pode ter uma mudança rápida de voto. Então, faz muita diferença se você fez o campo da pesquisa, né, as entrevistas, há 2 dias atrás ou hoje, faz diferença isso, ou ontem, ou anteontem. Então, tem que ter esse cuidado, mas faz parte sim, Débora, eu diria, normal, né? Ninguém vai ver, tem muita ideia, né, por aí, assim, vão proibir as pesquisas uma semana antes, vão proibir as pesquisas 10 dias antes, por que isso, né? Como se as pessoas não tivessem cabeça para fazer a sua escolha, né? Agora, vamos lá, brincar um pouquinho aqui, descontrair, é um inferno na vida de quem não está bem, né, na pesquisa, porque existe o tal do, como só tem 2 posições para o segundo turno, só tem 2 lugares no segundo turno, se o candidato está 12, 13, 14 pontos atrás, ou mesmo 8, 9 na média das pesquisas aí na reta final, ele vai sofrer o revés do voto útil, né? Não há dúvida nenhuma, né? Então, mas vamos lá, faz parte da democracia, e a única dica que eu deixo aqui é sempre ter uma visão ponderada, né? Veja várias pesquisas, analise o histórico, e por aí cada um faz a sua escolha, né? Schiller, para encerrar, e claro, já agradecendo sua participação nesse sábado de manhã para conversar com o ouvinte da Band News FM, no primeiro turno, eu ia dizer invariavelmente, mas é quase isso, não vou generalizar, a disputa entre vários candidatos deixa muito mais para o eleitor visível, perceptível, que um candidato tenta demonizar o outro, expor o outro, criticar o outro, muito mais do que demonstrar suas qualidades e mostrar suas propostas. Isso no primeiro turno normalmente acontece em praticamente todas as eleições. Prioritariamente o candidato fala mal do outro e depois, sobrar um tempinho, ele expõe as suas propostas. No segundo turno, a tendência é o contrário, quer dizer, com mais tempo, a tendência é a gente obter uma eleição mais propositiva no segundo turno? Olha, Fábio, até adoraria dizer que sim, concordar contigo, viu? Mas acho que no segundo turno os candidatos eles vivem uma ambivalência, né? Porque tem o tal do eleitor mediano, né? Então o que a gente vai ver nos segundos turnos no Brasil afora, são candidatos mais moderados um pouco. Por quê? Porque ele vai para o segundo turno com, sei lá, com 32, 33 ou até 40%, mas ele precisa daqueles 10, ele precisa, que são eleitores que ele vai ter que buscar de outra candidatura, né? E ele vai ter que buscar o chamado eleitor mediano, né? Vai ter que vir para metade da régua. Então nós vamos ver um candidato à esquerda um pouco menos de esquerda, né? Aceitando algumas teses mais, vamos dizer, mais liberais, mais de mercado, mais conservadoras até. E nós vamos ver um candidato à direita, mais liberal, mais moderado, dizendo, né, reconhecendo algumas teses, eventualmente, mais à esquerda, né? Isso é, digamos assim, um padrão. Isso é um padrão. O problema é que, ao mesmo tempo, o candidato precisa aumentar a rejeição do outro, porque o segundo turno também é uma guerra de rejeições, né? Então aí começa um jogo que eu não gosto, para falar a verdade, né? E aqui é uma pura predileção pessoal, tem gente que gosta, né? Se não tivesse gente que gostasse, né, Débora e Fábio não fariam, né? Os marqueteiros são espertos, eles fazem pesquisa e sabem o que pega. Então vem o denuncismo. O
denuncismo que assim, não, como o período eleitoral é curto, é difícil você rebater eventualmente uma denúncia, né? Tem o que eu chamo de falácia do ônus da prova, né? Você joga uma notícia, uma denúncia, etc., e o outro tem que correr atrás para dizer que não é verdade, né? Isso é um jogo bem complicado na democracia, bem complicado, né? E em alguns casos, e olha, você sabe que eu sou uma das pessoas que mais defende liberdade de expressão por aí, né? E gosto muito, acho fundamental a liberdade de expressão, mas isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você jogar uma informação sabidamente falsa, né, caluniosa, onde falta 2, 3, 4, 5, 6 dias, 2 semanas, e colocar o ônus para o seu adversário. Acho que aí a Justiça Eleitoral tem que intervir com força. Né? Mas a gente vai ver, geralmente os candidatos eles dividem o programa deles em 2 partes. Então eles tentam até fazer uma divisão clara no meio. Assim. Então o candidato aparece só da boa, né? Mas em algum momento a campanha dá aquela sombreada, assim, a música fica pesada, e daí entra um locutor e não sei quem dizendo coisas horríveis sobre o outro candidato, né? Então essa é a ambivalência, aumentar a rejeição do outro lado e fazer uma cara bacana, mais moderada, para buscar o eleitor mediano. Exatamente, me cobre depois, tá? Exatamente o que a gente vai ver nos segundos turnos. Com certeza voltaremos a conversar bastante até o fim das eleições e até o fim deste fim de semana. Hoje, amanhã, tem muito para rolar. Fernando Schiller, nosso convidado para participar aqui da programação da Band News FM neste domingo de eleições. Professor, bom trabalho, obrigada por nos atender. Até mais.